Efésios capítulo de número 2, nós vamos ler verso 8, 9 e 10. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Encurva sua cabeça só um momento, para você pode se assentar, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por esse momento da palavra, por esse culto, pelos testemunhos, nós te glorificamos aqui neste lugar. Ó Deus Santo, e agora é aquele momento onde o Senhor nos dará graça a conhecer a sua palavra. Nos encha, Senhor, para que nós possamos alcançar a plenitude de Deus por conhecimento de Jesus Cristo e a sua obra. E o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando você lê essa parte do versículo e do capítulo 2 de Efésios, pode parecer aqui uma leve contradição, né? Quando você olha, por exemplo, o verso 8, Paulo está falando a respeito da salvação, que ela não vem por obras, ela não vem por coisas que nós fazemos, ela é entregue a nós inteiramente por graça, amém? Ela é entregue inteiramente por graça. Se você quiser achar uma parte que compete a nós na salvação, a única parte que compete a nós é a parte do pecado. Amém? É a única parte que compete a nós. Aonde nós entramos? No pecado. Que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Qual é a nossa parte então? É a parte do pecado. Não temos mérito algum nisso. Esse é o verso de número 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você tem, irmão, que você se apega a ela, ela vem do Senhor. Ela não vem de você mesmo. Não tem como um homem, por si só, você imagina que um homem está deitado no chão e ele tenta se levantar, né? A menos que ele tenha aquela desenvoltura de jogar a perna para trás, depois jogar para frente e conseguir se levantar, existe uma força, seja física mesmo, é onde ele se joga para trás e vai para frente. Vocês, irmãos, já sabem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Mas sozinho, o homem deitado no chão, ele não consegue se levantar. Do mesmo modo, o homem sem Deus, ele não consegue ir até a salvação. Ele não consegue se sustentar na fé se Deus não o segurar. Amém? Então isso que nós temos, essa fé que você carrega, ela está depositada dentro de você também por intermédio de Deus. Isso não vem de nós, porque o homem, irmão, ele é terrível por querer glória para si mesmo. Ele gosta do aplauso, ele gosta do tapinha nas costas, ele se alegra em receber um elogio, ele se alegra em fazer alguma coisa e ser reconhecido por essa coisa feita. Então, Paulo, quando ele fala a essa igreja, ele fala: a fé que vocês têm, que é por meio de Cristo, que vocês creem nesse ato da salvação, isso também não é de vocês, para que vocês não se gloriem disso. Para que vocês não olhem e falem: olha, eu sou salvo, tá, pode até ser por meio da fé, mas eu creio. Eu creio, eu tenho fé nesse, eu creio nele. Por isso eu sou salvo. Não é por esse caminho. Somos salvos sim pela fé, mas esse ato não remete a nós glória, somente ao Senhor, porque é Ele quem nos segura na presença dEle, é Ele quem nos preserva no caminhar, é Ele quem nos guarda, amém? Se não for o Senhor, irmão, se estivéssemos somente pela nossa própria força, talvez poucos de nós estaríamos aqui, ou até mesmo nenhum de nós, porque quando a luta vem, né, quando o calo aperta e você não encontra mais saída em lugar nenhum e você olha para o Senhor e cadê o Senhor? Nessas horas é só a mão de Deus para nos guardar.
para nos fazer... Não tem outra explicação. Não tem como falar, olha, irmão, é por isso. Não, não. É só Deus mesmo que nos faz vencer quando você não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Amém? Então, a fé, ela vem do Senhor. Crer em Cristo vem de Deus também. E aí chega o verso de número 9, né? Que eu já antecipei aqui. Essa fé, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Aí agora o verso de número 10. Porque nós somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas são palavras do apóstolo Paulo para os irmãos de Éfeso. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versos 14 ao 16, diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha agora, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Amém? Olha como que parece contraditório. Por um lado, você tem Paulo ensinando que nós não somos salvos por meio dessas obras, que a salvação veio por meio de Deus. O verso 10, ele já começa a dizer que essas boas obras, elas precisam ser feitas, porque para isso fomos salvos. Tá dando para entender, irmão? Amém? Essas boas obras, elas são necessariamente esperadas de nós, porque somos salvos para isso. É como se Deus resgatasse homens, mulheres perdidos nesse mundo, para que agora nós fôssemos agentes de Deus para glorificá-lo. E como fazemos isso? Através das obras. Então não é tirado, ou eu faço boas obras para ser salvo por elas, ou eu vou ser salvo pela graça sem fazer boas obras. Não. Essa aparente contradição foi um dos grandes debates, por exemplo, que tinha entre as cartas de Paulo e a epístola de Tiago. Porque a epístola de Tiago mostra, ele escreve dizendo que nós devemos mostrar as nossas obras, ou mostrar a nossa fé através das obras, né? E ele pede a contraprova. Mostra a sua fé através, mostra as suas obras através da fé, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Amém? Ou seja, não adianta você ter fé e não ter obra. Não adianta você ser uma árvore se você não tem fruto. Ah, irmão, eu sou uma árvore. Que árvore que você é? Não sei. Eu sei que eu sou uma árvore. Irmão, você pode ser uma árvore até de coquinho. Né? Coquinhozinho ali, com passarinho vai lá e vai comer. Ninguém vai comer. Mas o passarinho está lá. Você está servindo de alguma coisa. Amém? É necessário ter frutos. E esses frutos são obras. Eu estou trazendo ênfase à obra aqui, irmão, porque com o passar do tempo, com o ensinamento da teologia, com o conhecimento das pessoas, nós vamos ficando meio pesados quanto a isso. Nós vamos achando que por meio de não ser salvo por esse caminho da obra, que ela não precisa ser feita. E isso, para nós, de certa forma, por meio de alguns, né, tem envergonhado a classe. Tem sido o nosso tendão de Aquiles por um bom tempo. A falta de boas obras. O meio evangélico hoje ele tem ficado meio né, na classificação geral ali. Nós estamos ficando um pouco aquém a respeito dos espíritas, a respeito de obras de caridade. Você tem aqui, por exemplo, perto de nós, os irmãos Altino. Eles têm um trabalho de obra social. Você tem, por exemplo, os espíritas que creem na salvação através de caridade. Então, eles se espelham nisso. Eles têm um amparo, eles têm um ponto inicial. Eles têm uma querência em fazer e praticar caridade. Para quê? Para que eles possam ser salvos por isso. Você pode lembrar, alguns anos atrás, quando, eu não sei qual parte do país, deve ser ali pelo lado do sul novamente, que vem, né,
aquelas águas que invadem lá tudo, e aquele negócio fica tudo inundado. Quem que você vê ali, por vezes? São essas pessoas. São pessoas de diversas religiões diferentes da nossa, fazendo o quê? Boas obras. Carregando as senhoras no colo, pegando as crianças, resgatando o cachorro no meio da enchente, fazendo o que for possível para resgatar, para salvar. Porque para isso é prazeroso. É ou não é, irmão? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você ali, que ele é heróico, né? Isso é legal. Isso traz para nós um peso de satisfação. Nossa, que legal, né? Olha, trouxe ali a criança e não sei o que. Isso é bacana. Mas qual é o fruto disso? Ou melhor, qual é o propósito de tudo isso? É glorificar a Deus. Nós não fazemos isso somente, olha, o irmão lá da igreja tal veio e fez isso e fez aquilo e me ajudou com isso e me ajudou com aquilo. Isso é somente a nossa luz brilhando diante dos homens. E eu quero que nessa noite você aí troque a sua lâmpada incandescente, aquela amarelinha, né? Que era antiga, que hoje já nem existe mais. O Júnior na porta da casa dele tem uma, vou entregar para você lá, tem lá na casa dele. E detalhe, ele falou que ilumina melhor que as outras. Só que na casa da irmã tem também? Aí. Ele falou, irmão, ilumina melhor que as outras. Então, que você seja essa lâmpada da casa do irmão Juninho lá, né? Mas troque por LED. Amém? Hoje, você aí que está me ouvindo, não seja essa lâmpada aí de regra mais fraquinha, não. Seja alguém realmente fervoroso, que brilhe mesmo. Que as suas obras sejam aparentes. Que isso é um mandamento bíblico. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. Não adianta nós pegarmos a nossa Bíblia aqui, no dia do culto, né, abençoada, e colocar ela aqui embaixo do braço, e sair dando, Deus abençoe aí, até você chegar na igreja, aí você vai embora de novo, as pessoas veem, ali vai um irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, esse é o foco principal de todas as coisas? Não. Uma hora, talvez, será exigido de você essa luz. Você atraiu para ti, nesse momento, né? Você atraiu para você o foco. E isso é bíblico. Isso vai acontecer, irmão, de uma forma ou de outra. Porque você é luz nesse mundo. A luz significa a sua identidade como crente. As pessoas vão olhar para você. Não adianta você se esconder. Irmão, você é luz, tá? O que a Bíblia diz? Tem como pôr ela embaixo, escondê-la? Não. Tudo que é luz serve para iluminar. E como você vai fazer isso? Através de boas obras. Entenda que esse detalhe de você ser luz é como o sol e a lua. A lua por si mesma ela não tem brilho nenhum, ela reflete a luz do sol. Por isso ela brilha, por isso ela aparenta. Assim também somos nós. O único que tem luz própria é o nosso Cristo. Ele é a fonte de luz. Ele é o nosso sol, como tema do livro de Zacarias. Ele é o nosso sol da justiça. Amém? Então é a luz dele que em contato com a nossa vida reflete a glória de Deus. Esse é o ponto primário. Irmão, mas como é que eu vou fazer isso? O nosso mundo hoje ele é ampliado por falas, por falácias. Nós gostamos de dar declarações, mas isso comove alguém? Talvez uns 20% ali. O que as pessoas querem hoje? A efetividade da fala. Isso que está faltando, irmão. Eu sou lâmpada, tá? Vamos pôr você aí no bocal aí, quando a gente vê se é lâmpada mesmo. Aí põe, pronto, tá queimado. Interessante, né? Não tá funcionando. É o bocal? Não. É a lâmpada mesmo. Nós temos que refletir essa imagem do Senhor. Nós temos que refletir a fé professada
nos cultos, não somente no momento de vir aqui quarta, domingo, numa oração. Não, irmão. É mais do que isso. Você vê uma igreja que é boa nisso? É universal. Irmão, eles podem ter lá seus pontos negativos, mas a obra social não é um deles. Pensa nos irmãos que são fervorosos nessa área aí. Tem que falar a verdade, não tem como esconder isso deles. Isso não tem como você, né, esconder essas boas obras que eles têm. É incrível o que eles fazem. Você acompanhou essa operação do Rio aí que teve? Foi incrível que o lar, irmão, os homens, eles têm fé, eles acreditam na salvação deles mesmos. O tiro cantando para todo lado, irmão. Você olhava na imagem, quem que estava lá no meio? Tinha uma barraquinha do Universal lá. Esses daí, né, são o bichão mesmo. Irmão, estavam lá. Os homens estavam lá no meio, a tendinha, camisetinha lá deles, Universal, e cesta básica para lá, para cá, ajudando e tal. Fazendo alguma coisa. E a grande maioria do outro mundo, né? Estava onde? Em casa. Oh, os irmãos lá do Universal, igual eu. Oh, os irmãos lá. A gente precisa ter esse olhar. Olha, será que o irmão precisa de mim? Será que alguém, né, vai estar precisando de algum amparo, de algum socorro? Eu posso ser essa luz para aquela pessoa? Será que eu posso ser um braço estendido de Deus nessa hora para aquele irmão, para aquela irmã? Isso é brilhar a luz. Não é simplesmente falar, eu vou orar por você. Ah, irmão, para com isso. Você vai orar quando você não tem mais nada o que fazer para a pessoa. Aí você vai orar. Mas ao que depender de você, faça. Amém? Mova alguma coisa, chacoalhe alguma coisa. Olhe o que você pode oferecer e ajude. Faça alguma coisa. Eu não vou falar nada meu aqui, porque isso tudo é para a glória do Senhor, mas o que você tem no seu currículo quanto a isso? O que você tem, irmão? Para você mesmo, sem jogar aí, sem soltar foguete para você mesmo. Mas pense, irmão, eu tenho algumas coisas que, glória a Deus, eu fiz. Mas seja sincero, meu irmão. Seja sincero com você mesmo. O que eu tenho de luz? Se for alguém que for olhar em mim e falar, olha, aquele irmão ali, quando eu precisei para tal lugar, ele estava. Aquela irmã ali, quando aconteceu tal coisa comigo, ela estava lá sendo o meu suporte. Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem, ou que pode fazer o bem, e não faz, comete pecado. Isso dentro aí, talvez, do direito, seria um crime de prevaricação, omissão de socorro também, né? Sabe fazer, tá vendo, e não faz. Aí quem que entra lá? Filho das trevas. Glorificando lá o Deus dele. Olha que tiro no pé, irmão. Então, Efésios 5,8 diz, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Tá vendo? Luz no Senhor. Se você sair, irmão, você volta a ser treva de novo. E a gente consegue isso rapidinho. Em um contexto cultural da época, a luz ela era essencial para quê? Segurança e orientação. Se você for luz, aonde você é plantado, você leva para aquele lugar segurança e orientação. Você pode achar que não, irmão, mas a hora que o calo aperta, eles vão atrás de quem? Do crente. Por mais fraquinho que seja. É você. Se prepare, uma hora vai chegar alguém. Ô, fulano, o que você acha desse assunto? Aí a hora que você vai fazer, resplandecer a sua luz. O que você acha? O que você sabe dessa situação aqui? Lá em casa, o meu menino lá, ele tá assim, assim, assim. Meu marido tá meio estranho, minha esposa tá assim. As coisas não vão para frente. E geralmente, irmão, é receita de bolo, só muda a casa. São os mesmos problemas, as mesmas coisas, né? Lá em casa é isso. Lá em casa tá acontecendo dessa forma. Tô vendo uns negócios estranhos, passando de um quarto pro outro lá. Mora eu, meu marido, meu filho, mas parece ter alguém lá. Meu irmão, tá estranho, né? O que você vai fazer? Você vai orar. Vamos lá.
Eu vou ligar para alguém que eu conheço, eu vou ligar para o pastor, para a irmã de confiança. Nós vamos lá na sua casa. Aí, o que a gente sabe fazer diante dessas situações? Complicado, né, irmão? É difícil, né? Alguém tem outra? Alguém tem outra aí? Difícil. Oi? É tenso! Nossa, esse aí tem também. É. Né, Sila? Ele tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele não foi chamado para falar é tenso, é difícil. Não, que coisa, né? Não. É, irmão. Está vendo? Às vezes é uma palavra simples, né? Mas que dá uma apertada a mais no parafuso. Ser luz não é se destacar. Não é trazer a luz para você. É revelar Cristo no meio de um mundo de trevas. O mundo é, como diz um amigo meu, o mundo é trevoso, né? Você olha aí, é só a maldade. As pessoas fingem estar bem, mas na verdade tá de mal a pior. Você tem o quê? Você tem a luz. Você tem a cura. Você tem a salvação, a segurança, a orientação. As pessoas vão procurar em você. Vão procurar em nós. E nós não podemos falar, não sei, difícil, é complicado. Ô, irmão, vou orar, mas o que eu posso te ser útil hoje, né? Tempo atrás veio, a Celene estava aqui ainda. Vou falar só isso, irmão. Me perdoe, eu falei que não ia falar, mas só para contextualizar aqui. Aí veio o irmão aqui. Final do culto já, estava quase fechando. Aí ele pegou e falou assim, pastor, o senhor tem uma blusa para me arrumar? Eu olhei para ele, tava com uma mais bem fininha e tal. Ia adiantar eu falar para o irmão, blusa eu não vou dar para o irmão, mas eu vou orar para o irmão. Vou orar para o irmão. Imagina eu orando para ele, né? Senhor, esquenta ele. O irmão tava já, né? Para esquentar ele, talvez não ia dar muito certo, mas... Senhor, aquece ele. Se Deus mandou ele aqui, é porque Deus sabia que eu tinha uma blusa para dar para ele, ué. É ou não é? Vai com a blusa, irmão. Detalhe. Esse dia era 8 horas da manhã, irmão, o sol rachando o bambu. O irmão gostou tanto da blusa que ele tava com ela ainda. Tava com ela ainda. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é seja luz. Eu não quero que você seja luz nesse ponto onde a psicologia, onde as pessoas querem, né? Ah, seja luz. Aí seja não sei o quê. Nós não temos nada para oferecer, irmão. A não ser coisas vindas do Senhor. Se nós sairmos de Deus, nós não temos nada a oferecer. Ah, eu vou dar para você a minha opinião. Ninguém quer saber da sua opinião, não. Ofereça Cristo para as pessoas. Olha, a Bíblia fala isso, irmão. Olha, na igreja aconteceu isso com o irmão lá. Olha, eu já vi isso acontecer. O caso é assim, o caso é assado. Nós somos chamados a refletir a Cristo, amém? Não nós. Não nós. Olha, irmão, já passei por essa situação. E a solução foi por esse caminho aqui. Fui para a igreja, busquei o Senhor, fiz o meu jejum, fiz a minha consagração e Deus me deu vitória. Tá vendo como é diferente? Isso é resplandecer a luz diante dos homens. A Bíblia diz também aqui no capítulo 5 de Mateus, que nós lemos, é que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é isso aí? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Isso é um testemunho visível. Amém? Você é isso, irmão. Se colocar um irmão aqui com uma lanterninha no meio desse breu aqui, você vai ter foco ali. Se passar um vagalumezinho ali, apitando ali a luzinha dele, você vai ter um negocinho lá. Você pode não saber o que é, mas você sabe que tem uma coisa pitando lá. Assim somos nós. Nós estamos nesse mundo aqui, de trevas, de perdição. Uma luz que brilha ali já vai chamar atenção. Isso é o testemunho visível. Não pode esconder. Não tem como você pegar uma cidade edificada e esconder ela. Não dá.
Se é uma cidade edificada, esse testemunho ele vai ser visto. Isso mostra que a verdadeira fé não se esconde. Se você tem fé no Senhor, se você tem comunhão com Deus, irmão, não tem como esconder você. Você vai resplandecer, mas você não vai se gloriar nisso. Você vai resplandecer naturalmente. É aí que está a beleza de servir a Deus. Bem simples, você vai entender. Essa lâmpada aqui, que me ilumina. Se eu tirar ela, ela é só uma lâmpada. Mas se eu colocar aqui de novo, ela ilumina, ela nos ilumina. Assim somos nós. Se você sair do Senhor, você não é mais nada. Você não tem mais luz. Porque a luz que temos vem de Deus. Agora, entenda aqui a comparação, como é que ela é poderosa. Olha, a lâmpada fora aqui é uma lâmpada comum. Quando você se dispõe a andar com Deus, a ter fé no Senhor, a fazer essas boas obras, as pessoas glorificam a Deus, amém? Amém, glória a Deus pela bandeirante que trouxe a luz aqui. E a lâmpada que nos ilumina. E com o Senhor, como é que é isso na prática? As pessoas vão dizer, glória a Deus pelo irmão fulano, glória a Deus pela irmã ciclano. E olha, que irmão abençoado. Tá vendo? Querendo ou não, o seu nome, irmão, o seu nome, ele corre junto com o Senhor. Querendo ou não. Mas o foco somos nós? Não. Mas não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Um bom testemunho glorifica a Deus. Assim como um mau testemunho também, as pessoas põem crédito. É sempre assim. Mas é esse Deus? É ser crente assim? É dessa forma que ele age? Então é um testemunho visível. Não dá para tirar uma coisa da outra. Não tem como. Não dá para sair. A luz de Cristo ela não pode ser abafada por medo, pela vergonha ou pelo pecado. Você tem que vencer essas coisas. Ah, irmão, meu pecado tá ofuscando a minha luz. Então, tire daí, saia daí. Ponto de número 3, olha só. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E agora o quê? É uma atitude prática. Olha só, ele não diz assim, ó, façam boas obras para serem vistos, e sim que vejam as vossas boas obras. Tá vendo como é que é diferente? Não é você querer ser o bonitão, a bonitona, não, que eu vou lá e eu vou crescer, eu vou ganhar espaço agora. É torcer para invadir a casa do irmão, sei lá, não é isso. Não é dessa forma, mas eu vou lá, porque dessa forma o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Eu vou lá porque eu sou um agente de Deus aqui. E você vai cumprir sua missão, vai fazer sua tarefa, vai fazer aquilo que está ao seu alcance, e glória a Deus por isso. Não vai sair, ajudei o irmão lá e virou a cara para mim depois. Porque você não fez para você, você fez para Deus. Você não ficou esperando que as pessoas fossem e te aplaudissem, porque a luz que você resplandeceu naquele lugar era toda do Senhor. Você crê nisso, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vê que Jesus ele liga o brilho que ele quer, ele está ligado diretamente às boas obras. O brilho que ele quer, ele está ligado diretamente com as boas obras. Agora, como é isso na prática? Como que isso acontece? Ligar a luz às boas obras. 3 pontos fundamentais. Primeiro, o caráter, irmão. Isso aqui... Aperta o cinto aí, me dá 10 minutinhos que a gente já vai finalizar. Mas eu queria que você prestasse atenção. O caráter. Esse aqui tá faltando no meio da galera aí. O caráter como o brilho do crente. O caráter como o holofote do crente para o Senhor. Isso aqui tá penoso.
A maior pregação não é o que dizemos, é o que vivemos. É aquilo que nós fazemos, irmão, quando ninguém está vendo. Ali mostra. Ó, deixei o irmão lá sozinho. O irmão não foi embora mais cedo, fechou a empresa, tal, resolveu, foi embora tranquilamente. Falta aí. Você deixa a pessoa sozinha, ela já pena, já o patrão foi embora, então eu vou embora também. Ninguém vai mais voltar aqui, vamos fechar mais cedo, vamos embora. Vamos. O caráter é o reflexo constante da luz de Cristo em nós. Seremos perfeitos? Não, mas ninguém está falando de perfeição aqui. Nós estamos falando de refletir a imagem do Senhor na nossa vida. O caráter é um ponto desse. O segundo, as obras. Foi dito aqui que elas não salvam, mas elas revelam quem nos salvou. Amém? Tá vendo como é que é? Elas revelam quem nos salvou. Jesus, uma vez, ele disse isso, que a verdadeira religião era visitar os órfãos e as viúvas. Era dar assistência a essas pessoas. Ele diz, olha, eu tive fome. Lembra quando ele conversou isso com os discípulos? Eu já tive com vocês. Aí os discípulos olham e falam, mas quando é que a gente teve com o Senhor? Que a gente não lembra. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Tá vendo como é que está ligado diretamente? O provérbio diz que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Olha para você ver como que está diretamente ligado uma boa obra com o Senhor. A gente precisa reacender de novo isso. As boas obras revelam quem foi que nos salvou. E como é que é isso na prática? Serviço, ajuda, perdoar alguém, abençoar alguém. São maneiras práticas de mostrar o amor de Deus em ação. Diretamente, praticamente. A luz, o brilho, ele não se limita a palavras. Ela se expressa em atitudes. Às vezes nós ficamos esperando a pessoa implorar ajuda. Você está vendo, você está observando, a pessoa não está bem, está querendo conversar, está querendo uma ajuda, né? Tá necessitando de algo. Não, deixa ela, agora vai ter que pedir para mim. Enquanto não pedir, eu não vou mover uma palha. Se você está vendo, se você está prestando atenção nisso, mostre, expresse o amor de Deus através da sua vida para essas pessoas. Você está entendendo isso? Testemunho. Ponto 3, Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. Testemunhar é deixar que o mundo veja o que Deus fez em nós. Esse é o maior testemunho que tem. A maior forma de glorificar o Senhor é mostrar o antes e o depois. O mundo que nós temos, as pessoas ao nosso redor, estão cada vez mais egoístas. Só pensam em si, só olham para si, só se preocupam consigo mesmas. E quando você mostra que você é diferente disso, o seu testemunho vale mais que 1000 sermões pregados somente dentro das igrejas. Ah, mas prega, só prega. Quando precisa de algo, não tem, não dá, não posso, não tem como. Nunca que dá. Nunca que pode contar. Nunca que eu posso pedir. Não tem como. Não conte comigo porque eu não vou servir. Uma vida transformada fala mais do que 1000 sermões. Então gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você pensasse nisso. Quando alguém olha para você e diz, eu quero esse Jesus que você serve. Eu me aproximo de você
pelo que você tem, aí você percebe que a luz cumpriu o propósito dela. Amém? Você percebe. Pessoas chegando, vão se aproximando, começa a puxar um assunto, começa a observar você mais próximo, começa a conversar com você, começa a perguntar. Observa que é isso que acontece. A luz vai chamando a atenção e vão atraindo as pessoas, não para você, mas para o Deus que você serve. É só uma isca para que você seja esse pescador de homens, conforme a Bíblia diz, para atrair as pessoas para Cristo. Você está entendendo? Então, quando essa luz cumpre o seu propósito, cada vez que a sua história inspira alguém a se aproximar de Deus, você está glorificando ao Pai que está no céu. Você tem o antes e o depois. Isso mostra que Deus é glorificado em nós. E o final do versículo, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tem gente que ele dá uma bala, irmão, uma bala para alguém, ele vai lembrar dessa bala o resto da vida que ele tiver aqui ainda. Olha, você lembra aquele dia que eu ajudei o irmão tal uma vez? Eu fui num... Irmão, era novo, as pessoas não perdoam nada também, né? Foi o primeiro casamento que eu fui, e eu lembro que eu dei R$5 de gravata. Irmão, guardinha, né? Vocês têm que cooperar também, né? 5 conto, era só um convidado, era só o irmão da igreja, só. Aí eu fui, né? Mais duro que coco. Peguei, dei 5. O irmão viu. Ele viu. Zóiudo também. Ele viu. Até hoje, se você perguntar para ele, eu tenho certeza para você que ele lembra dos R$5. Ele lembra. Eu lembro que virava e mexer. Quando eu entrava nesse assunto, eu lembrava dos 5. Ó, o Rodrigo deu R$5 lá. R$5. Tá vendo como é que marca? Tá vendo como é que marca? É coisa que ninguém esquece. Coisa que ninguém esquece. Você esquece das coisas que você faz. Tanto de bom quanto de ruim, né? Já dizia o ditado, quem bate esquece, quem apanha não. Você vai esquecer. A gente vai conversando aqui, vai lembrando, né, das coisas que você faz. Eu lembro de um irmão que ele foi casar, o irmão Valdeir, o irmão conhece ele, mora aí. E vamos lá no meio da colônia, irmão, no meio do Leme, lá no meio do... Ele trabalhava com as vacas ali, tirava leite para a cooperativa. Aí eu olhei o irmão, falei, nossa, vou dar um grau no irmão, né? Dar uma ajeitada nele, vai casar, vou dar uma alinhada nele. Aí eu falei, irmão, vamos levar você num dia de princeso. Aí levei ele, marquei aqui com presença aqui, os irmãos conhecem presença aqui do... Olha, ó, vai vir um rapaz aí, você corta o cabelo dele, você ajeita ele, que vai casar. Depois eu venho aqui, eu acerto com você, né, Vê? Aí Pedro, irmão, ficou bonito, elegante. Foi, fez a barbinha, cortou o cabelinho e tal, ficou na régua, irmão. Foi, casou, bonitão, comprou umas calças pra ele, camisa, irmão, ficou tinindo. Isso aí a gente lembra uma vez ou nunca. Agora que falando disso, veio essa história. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que o irmão lembra do casamento dele, com certeza ele lembra dessa situação. Quando ele vê a foto, olha como é que eu estava diferente aqui. Mas ó, você marca a vida das pessoas com essas atitudes. Ele não lembrou nada que eu falei pra ele no dia. Eu nem lembro também se eu falei alguma coisa pra ele. Mas ele vai lembrar do quê? Do perfuminho que eu levei dentro da mochila, que eu passei nele. Essas coisas que as pessoas lembram. Das obras que você faz. A ajuda que você dá. Quando você é instrumento de Deus para ser um socorro bem presente no momento da angústia de alguém. Não vai vir Deus do céu, irmão, e pegar aquela pessoa. Ele vai usar um servo dele. Uma serva dele. Para levantar alguém, para sustentar alguém, para ser essa luz que vai apontar para ele nesse momento. Aí o que vai acontecer? Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus que você veio aqui hoje. Olha, eu estava desanimado, eu estava desesperado, mas você chegou aqui, você me ajudou. Amém, irmão? A obra de Deus, não estou falando da igreja não, a obra de Deus, o reino de Deus precisa de homens e mulheres que se despertem a fazer essas coisas, porque está acabando. Está acabando. Nós estamos concentrados no nosso mundo, no nosso pedacinho aqui, ó.
Aí é aqui acabou. O irmão lá não, aí lá é azar dele, é outra repartição. Não! Se chegou até você, ajude, faça alguma coisa que você possa. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem entendeu isso? João Batista. João capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. E para finalizar, Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Quando as pessoas fazem o bem esperando algo em troca, a tendência é desanimar. Porque, irmão, não se iluda. Não cai nesse papinho, não, que eu vou fazer, porque daí logo as pessoas vão fazer para mim também. É papo. Faça sem esperar algo em troca. Somente faça, irmão. Deus não fica devendo nada para ninguém. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você vai colher, se não desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.